Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 22 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém? Feche os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, por este momento singelo, peculiar, essencial das nossas vidas, que é poder ouvir a Tua palavra, poder ser ministrados, podermos ser nos alimentados pelo Teu Evangelho. Fala, Senhor, fala conosco, que precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, carecemos de sermos alimentados no nosso espírito, alimentados na nossa mente, no nosso coração, transformados pelo poder do Teu Evangelho e a eficácia do Teu Espírito. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Amém. A pergunta que eu quero fazer hoje aqui aos irmãos é o seguinte: o que é ser um cristão? Você poderia me responder de várias formas. Há tantas respostas para isso. Ser um cristão é ser um seguidor de Cristo. Ser um cristão é ser um discípulo de Jesus. Ser um cristão é ser igual a Cristo, é viver para a glória do Senhor, é honrar a Cristo, é viver segundo o Evangelho. E vários adjetivos e outras coisas que a gente poderia dizer de ser cristão. Mas há um que dificilmente a gente diz: que ser um cristão é ser um escravo de Cristo. Por que a gente não diz isso? Por que nós não vemos ou não nos vemos como escravos de Cristo? Será que a Bíblia não fala disso? Não nos chama para isso e não está dizendo isso? Que Cristo nos libertou da escravidão do pecado para que nos transportasse para a escravidão da justiça. É claro que é muito difícil falar de escravidão, ainda mais hoje. Uma das manchas mais terríveis, vergonhosas da história humana é a escravidão. Mas é interessante porque, tal como a cruz, a escravidão não é tanto um paradigma que precisa ser quebrado, quanto um paradoxo que precisa ser entendido. Porque a cruz é algo amaldiçoado, algo terrível, algo que vislumbra sofrimento, dor, maldade, maldição. Mas ao mesmo tempo, ela é o símbolo da redenção, do amor sacrificial de Deus e de Cristo Jesus. Então, olha o paradoxo. Ela ao mesmo tempo é aquilo que é de mais terrível, a condenação mais terrível da humanidade, aquilo que é vergonhoso, que é maldição, símbolo disso, para também ser, aos olhos de Deus, aos olhos do Evangelho, símbolo de redenção, de amor sacrificial por nós. Da mesma forma, a escravidão
que que representa a negação da liberdade. Ela representa o único meio de realizar essa liberdade. Jesus veio em forma de escravo, não para oferecermos a isenção da escravidão, mas um novo tipo de escravidão que no final das contas se traduz em verdadeira liberdade. Como é difícil para a gente entender isso. Como é difícil para a gente perceber isso. E por quê? Porque a palavra, o termo, ele é ofensivo. Ele é traumático para a sociedade, para a humanidade de maneira geral. Isso é inegável, incontestável. Falar sobre o escravo e nos dizer escravos quando a escravidão é um meio, por isso esse paradoxo. É claro que é assim, mas a gente precisa entender, e não é de fato fácil de dizer isso, devido a todo esse processo, mas o fato é que nos tempos de Jesus, a escravidão era algo mais comum do que se pensa. 1/5 da população era escrava naquela época, e não era uma escravidão só racial, por cor de pele, era todo tipo. Quase 12 milhões de pessoas daquela época eram escravas, e a escravidão dependia muito mais do senhor do que do próprio fato da escravidão, porque, por incrível que pareça, se aquele senhor, aquele proprietário dos escravos fosse um homem bom, esses escravos teriam vida melhor do que pessoas que viviam livres. Havia até escravos que tinham certo status por ser escravo de pessoas boas e de nome e de posição social boa. É claro que você tendo senhores ruins, você estava realmente lascado, estava em más condições, era triste. Então a gente tem que observar todos os aspectos, e é difícil dizer isso hoje, numa sociedade que preza os direitos humanos e que tudo que você fala é muito ofensivo. Pensar que Deus nos liberta para nos escravizar a Ele é algo impensável para as pessoas, mas é o que a Bíblia diz. Veja como essa situação é interessante. Quando foram fazer as traduções bíblicas, você percebe que esse elemento do trauma, da ofensividade, da discriminação racial em relação à escravidão fez com que as pessoas, os tradutores, principalmente, por exemplo, a Bíblia de Genebra que eu tenho, que é a minha, ou depois posterior, a Bíblia King James, ou outras versões que foram usadas, trocaram a palavra escravo por servo. Então o que você mais vê nas traduções foi servos. A Bíblia de Genebra, ela põe, quando você pega a chave bíblica, ela põe lá servos, você procura servos no S, e você servos entre parênteses escravos, para não dizer diretamente escravos. Por quê? Por causa de todo esse trauma, por causa de toda essa realidade histórica da escravidão. Naquela época, então, da reforma, no século XVI, XVII, quando foram traduzir a Bíblia, quanto o mundo vivia o terror do comércio escravo. Então trocaram
palavra escravo por servo. Ah, pastor, mas isso é legal, isso é interessante, porque não fica tão ofensivo. O problema é que servo é uma pessoa contratada, escravo é uma pessoa adquirida, comprada. Nós não fomos contratados pelo sangue de Jesus na cruz, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz. Foi pago um alto preço por nós. Então nós precisamos entender, e se nós entendêssemos isso, nós vamos observar o quanto é difícil para nós obedecer. Quando nós cantamos tanto aqui de obediência, o quanto para nós é difícil viver para a glória de Deus. Porque o servo contratado, ele pode desfazer o contrato. O servo contratado, ele pode ter autonomia, mas o escravo não. O escravo não pode desfazer o contrato, ele não pode ter autonomia para fazer o que quer. O servo contratado, ele pode fazer o que o seu senhor quer, até que ele ache que é conveniente a ele, ou que ele queira fazer. Se ele não quiser fazer, ele vai embora. Mas o escravo já não é mais dono da sua vontade, dono dos seus sonhos, dono do seu querer. Ele vive a vontade de Deus, a vontade do seu Senhor. Ele vive os sonhos do seu Senhor. Ele vive para agradar o seu Senhor. A questão do escravo é: quanto mais ele agradar o seu Senhor, mais recompensa terá. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. A palavra grega para servo, que está escrito aqui, na maioria das vezes é doulos, que significa o quê? Escravo. E sabe qual é a palavra Senhor? Kyrios, que significa o quê? Dono, proprietário. A palavra não chamamos propriedade exclusiva, nação santa, povo eleito, escolhido de Deus, povo escolhido de Deus, propriedade de Deus. Então, se eu vivo como servo, eu não sou propriedade do meu Senhor. Mas se eu sou escravo, eu sou propriedade dele. Ele é meu dono. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O escravo tem liberdade para não fazer o que o Senhor manda? Se você não faz o que o Senhor manda, você não é escravo, você pode ser até um servo, mas não um escravo. O escravo faz o que o Senhor manda. Jesus disse: aquele que obedece aos meus mandamentos, esse é o que me ama. Então deixamos de ser escravos do pecado para ser escravos da justiça. Hoje mesmo, quando viemos aqui, temos um monte de gente que passa a noite inteira, ele fica aí de manhã bebendo, passa uma noite bebendo, escravos do pecado. Você só tem dois caminhos: ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Não confunda a liberdade com a autonomia, fazer o que você quer. Foi assim que o diabo seduziu Eva e Adão. E se ele falou para você não comer, você vai ser igual a ele, você vai ser dono do seu destino, você vai fazer o que você quer, você vai ser Deus de si mesmo, você vai ser livre. Liberdade só há em Cristo, só em Cristo, né? A escravidão a Cristo não significa somente a liberdade do pecado, da culpa, a liberdade da condenação.
mas significa a liberdade de poder agradar a Deus, de obedecer a Deus, de viver de um modo como Ele espera que vivamos, numa íntima comunhão com Ele. Enquanto você não é liberto da escravidão do pecado, você jamais poderá voltar-se para Deus. Você jamais poderá ter no seu coração o desejo de agradar a Deus. Você jamais vai ter como sede e fome de Deus. Veja o quanto o pecado, veja que o plano de salvação tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Qual que é a primeira coisa que o plano de salvação faz? Nos libertar da escravidão do pecado. Presente, nos libertar do domínio do pecado. Futuro, nos libertar da presença do pecado quando Jesus voltar pela segunda vez. Enquanto isso, ou você é escravo, ou você do pecado, ou você é escravo da justiça. Os poderes do escravo do pecado que militam em nossa carne, em nossa natureza, e faz a gente buscar tudo aquilo que não pertence a Deus. Então, por que nós não conseguimos viver uma vida de fidelidade e obediência a Deus? Por que é tão difícil viver para a glória de Deus? Porque ainda estamos escravos do pecado e não escravos de Deus. Ainda estamos servindo a Deus como servo, como alguém contratado e não como alguém adquirido. Deus podia comprar, Deus podia fazer um contrato conosco e nos dar a liberdade de decidir, mas Deus nos comprou com o sangue dele próprio. Alguns textos é interessante a gente ver. Romanos, capítulo 6. O verso 16 até o verso 19 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Escravos. Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Está falando aqui, onde você vê servo, entenda, escravo. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, ou escravos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Veja aqui o que ele está falando: doulos. A tradução grega, doulos, escravos. Olha o 22. Agora, porém, libertos dos pecados, transformados em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então mudaram a Bíblia? Não. Apenas por uma questão que é compreensível, pela dor, pela vergonha do estado de escravidão da história humana, mudaram para servos. Como Deus pode falar em escravos? Mas Jesus sabia muito bem o que significava ser escravo. Paulo sabia muito bem o que significava ser escravo. A carta de Filemão, de Paulo, foi para que Filemão entendesse e recebesse Onésimo, um escravo fugitivo que foi convertido, recebesse em casa.
Ele sabia muito bem o que significava ser escravo. Olha, Romanos 14, versículos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor, somos do propriedade do Senhor. Romanos, 1 Pedro, capítulo 2. Pedro capítulo 2, versículo 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como, aqui está dizendo o quê? Servos de Deus, mas a palavra grega original é doulos, como escravos de Deus. Como livres que sois, livres da escravidão, do pecado, usando todavia a liberdade por pretexto, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como escravos de Deus. A mesmo capítulo, vai para o versículo 18 e 19. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus, pois ignorarás pecando, sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, suportais com paciência, isso é grato a Deus. Paulo está falando sobre questões de escravidão. O cara, quando tinha um mau senhor, ele tinha uma vida terrível, terrível. Mas quando você entende que é escravo de Deus, mesmo aquele que é escravo, ele sabe que é liberto de Deus. Quando Paulo e Silas foram presos, encarcerados, e houve um terremoto provindo do Espírito Santo que abalou aquelas estruturas e abriu aquelas celas, o carcereiro ia se matar, porque pensou que todos fugiram. Paulo chegou e falou assim: não se faça mal a ti, porque nenhum saiu, nenhum dos prisioneiros. E quando você é escravo de Cristo, você é livre, mesmo estando encarcerado. Olha que interessante, outro texto interessante, abra na carta de Tiago, meio-irmão de Jesus. Capítulo 1 da carta de Tiago, meio-irmão de Jesus, versículo 1 diz: Tiago, aqui diz servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, não, ele diz, o texto é doulos, escravo de Deus e escravo do Senhor Jesus Cristo, as duas tribos que se encontram na dispersão, saudações. O irmão de Jesus dizendo: eu sou escravo de Deus e escravo de Jesus Cristo. Veja que a palavra, você fala assim, mas será que é isso? É, a tradução é o que eu estou dizendo para vocês. É por isso que nós temos tanta dificuldade de obedecer, porque somos servos, e um servo tem autonomia. Um servo pode largar, um servo tem que fazer apenas aquilo que está no seu contrato, um servo pode desobedecer, um servo pode alegar, questionar, mas um escravo não. Um servo mantém sua própria vontade, um servo mantém seu próprio sonho, um servo mantém seus próprios planos. Um escravo não. Olha o que Jesus disse diante de Deus: disse, eu vim não para ser servido, mas para servir. Quando ele estava no Getsemane, e ele disse:
Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Foi para isso que eu vim. Para que Jesus veio? A fazer a vontade de Deus, não a sua vontade. Então o escravo vive a vontade de Deus. O cristianismo verdadeiro não consiste em acrescentar Jesus à nossa vida, mas em dedicar a nossa vida completamente a Ele, submetendo-nos completamente à sua vontade, buscando sobretudo agradá-lo. Exige morrer para nós mesmos, porque se você não morrer para você mesmo, jamais viverá para a glória dele. Ou seja, o cristianismo verdadeiro, ser cristão, é ser escravos de Deus. Escravos. Essa é a verdadeira liberdade. Foi por isso que Jesus disse, a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há liberdade que não seja em Cristo. Nós só somos livres por sermos escravos dele. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, Mateus 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo, o meu fardo, galera, suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A verdadeira liberdade, gente, a verdadeira liberdade começa quando termina a escravidão. A verdadeira liberdade começa quando termina a escravidão ao pecado. A escravidão ao pecado. E a escravidão do pecado termina quando passamos a ser escravos de Deus. Você só pode se dizer livre quando você é escravo de Deus, porque você é libertado da escravidão do pecado e vive para a glória de Deus. Portanto, é muito legal, é muito bonito dizer: eu sou servo do Deus Altíssimo. Mas volto a dizer, reitero várias vezes: o servo é um contratado, é um convencido. Ele tem suas próprias vontades, seus próprios anseios. Ele ainda vive para a sua glória. Ele quer fazer um bom trabalho, mas o interesse dele, é ele mesmo. O escravo não tem essa revelia. O escravo não tem a chance de desobedecer. Ele não tem a chance de questionar. Lembra quando Jesus conta aquela parábola que o Senhor ausentou e deu a um dos seus servos escravos 5 denários, ao outro 2 denários, ao outro 1 denário. E quando ele voltou, os 2 primeiros, 5 multiplicou para 10, o de 2 multiplicou para 4. Ele diz: servo, escravo, bom e fiel, entra no gozo do seu quinho, Senhor. E ao terceiro: por que você não pegou esse dinheiro e deu no banco? Porque ele enterrou o dinheiro e depois devolveu o denário e falou assim: você não foi fiel. Melhor seria você pôr no banco e render um jurozinho. Então, Jesus o condenou ao inferno, onde vai haver choro e ranger de dentes. Veja que aquietou-os e seu quírios, seu dono, seu proprietário. Você não pode chamar o Jesus de Senhor se ele não é o seu dono, se não é ele que dirige a sua vida. Veja que a gente pede para estar cheio do Espírito Santo. Eu disse aqui várias vezes: estar cheio do Espírito Santo não é uma questão de quanto do Espírito eu tenho, mas quanto o Espírito nos tem. Somos dele, não é ele que é de nós. Não é Deus que precisa de nós, nós é que
Precisamos dele. Aí você pode me questionar e dizer: mas Jesus não disse, já não nos chamamos servos, escravos, mas de amigos? Não pode o Senhor, um filhos que é bom e que é muito melhor do que os melhores daqui, transformar os escravos em amigos? E a questão da filiação? Jesus diz que nós, em Cristo Jesus, somos filhos co-herdeiros. Sim, nós também somos filhos em Cristo Jesus, co-herdeiros do trono de Deus com Cristo Jesus. Mas essas coisas, filhos, amigos e escravos, não são excludentes. Continuamos sendo escravos, continuamos a ser filhos, continuamos a ser amigos. Jesus não disse: vocês não são mais meus servos, eu já não vos chamo de servos, mas de amigos. Ou seja, o amor do Pai é nos considerar amigo, o amor de Jesus, e Ele nos torna filhos, libertos do pecado, da escravidão do pecado. A liberdade de ser escravo dele nos torna, porque lá naquela época, para que você pudesse colocar na herança, adotar, o princípio de adoção é muito forte, né? Na Bíblia nós temos isso muito forte. Nós somos filhos adotados. Quando você adota alguém, você está dizendo para alguém assim: eu te escolhi, eu quero você. Até os pais legítimos deviam adotar seus filhos, para dizer para eles que aquele filho não nasceu por acaso numa relação entre um homem e a mulher, entre o pai e a mãe, mas que você o escolhe, ainda hoje determina: eu não escolheria outro, eu escolho você como meu filho. Moisés foi adotado. Lembra quando colocaram ele naquela cestinha de vinho e colocaram no rio, no Egito, e ele foi sair diretamente da filha de Faraó, que vendo aquele menino, pegou ele, e todas as crianças que eram nascidas homens, por decreto de Faraó, eram mortas. E para salvar a vida dele, a mãe abdicou de ser mãe dele, para que ele pudesse encontrar a graça, a providência de Deus ou não, soberania de Deus ou não. E aonde foi cair Moisés? Nas mãos da filha de Faraó, que o adotou como filho. E aí Miriam, irmã de Moisés, chegou para ela falou: agora como é que ele vai amamentar essa criança? Ela falou assim: eu conheço mulheres hebreias que podem amamentar. Quem amamentou Moisés para que ele pudesse desmamar? A própria mãe dele. E ele foi criado 40 anos no palácio de Faraó. Então, naquela época de Jesus, se o dono, o proprietário do escravo, quisesse dar a ele a condição de adotar filho e herança, ele o libertava, dava a ele a liberdade para que ele pudesse ser filho, a liberdade oficial ali do civil, e aí ele poderia, a carta de liberdade, ele poderia ser adotado, poderia ser herança. Foi isso que Jesus fez, ele tirou, e nós somos escravos do seu amor, da sua justiça. Não foi isso que ele falou? Ele nos libertou da nudez, da vergonha do pecado, da escravidão do pecado, para nos vestir da sua justiça, a imputação da justiça de Cristo em nós. Não somos mais nus na vergonha do pecado, não vestimos da nossa própria vergonha, mas nós somos vestidos da justiça de Cristo. Foi pago um alto preço. Será que nós entendemos isso? Será que é possível entender? Será que ao entender isso não muda muita coisa em nossas vidas? Não é mais a minha vontade, mas a vontade dele. Não é mais meu sonho, mas o sonho dele. Não é mais os meus desejos, mas o desejo dele. Não é mais a minha glória, mas a glória dele, porque eu sou escravo de Cristo, escravo da justiça.
Por que nós brigamos o tempo todo e fazemos de Jesus um servo nosso? Porque o que nós queremos como servo dele, a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa verdade, ele venha selar isso tudo, avalizar isso tudo. Então, fica aí, para que nós pensemos que Jesus disse e que muitos tentam tirar: Senhor, Senhor, Mestre, em teu nome fiz isso. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fizeis o que eu vos mando? Ou seja, eu não sou Senhor da sua vida. Você não faz o que eu mando porque você não é meu Logos. Eu não sou seu Kyrios. Senhor, Senhor não é uma expressão formal. Senhor, Senhor é uma expressão de proprietário, de aquele que adquire. O Senhor nos adquiriu com o preço do seu sangue. Não há valor maior. Não há valor maior. A própria Bíblia diz: se creres, se confessares com a tua boca e creres com o teu coração que Jesus é Senhor e Salvador, será salvo tu e a tua casa. Você pode confessar e crer no coração que Jesus é seu Kyrios, ou ele é apenas o Deus que te serve, o Deus que te abençoa, o Deus que você ama? Fica aí para você entender: eu sou um cristão. Lembre-se, para vocês entenderem, de tantos martirizados na história da igreja primitiva, quando eles eram pegos, lançados aos animais, eles eram jogados no fogo, incendiados vivos, quando eles eram picados, estripados, como muitos foram, quando eles eram lançados junto aos bois mais bravos, para que eles fossem pisados até a morte. Quando eles eram chamados, a única coisa que eles respondiam era: eu sou cristão. Eu sou cristão. Nós hoje podemos dizer que somos cristãos quando nós, na nossa fidelidade, muitas vezes pensamos, fazemos contas, pensamos de várias formas: se é, se não é, se eu faço, se eu não faço, obedeço ou não. Quando Jesus falou daqueles dois jovens e fez aquela metáfora do pai que pede para um: vai lá fazer, ele diz: vou fazer, e não fez. O outro: eu não vou fazer, foi lá e fez. Ele diz: quem saiu justificado? Aquele que, mesmo não querendo, obedeceu. O escravo obedece mesmo quando não quer. O escravo reconhece mesmo quando não vê. O escravo aceita mesmo quando lhe é contrário. Amém? Pensa aí. Eu sei que é difícil. Eu sei que as igrejas evitam falar disso. Ainda mais hoje. Parece que você falar nisso é um absurdo. Que a palavra escrava é tão traumática, ofensiva, que nem se deve falar. Quanto mais que Deus está, que a Bíblia fala. E é isso que fez com que grandes servos de Deus, traduzindo a Bíblia para várias línguas, enfrentando morte por isso, perseguição por isso, decidiram trocar para evitar o constrangimento de falar algo tão traumático. Mas a verdade é que a dificuldade em nós é que às vezes, na melhor das hipóteses, nós estamos sendo servos
e não escravos de Cristo e de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.